Neste vídeo, vocês vão ver uma declaração de um jornalista do Sudeste nitidamente fazendo um comentário que não tem nada a ver, puxando a sardinha para o seu público, o público lá do Sudeste, né? Mas será que precisa maltratar tanto os times do Nordeste? Não é a primeira vez, viu, senhor Rica Perrone? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Por que será que o Rica Perrone criticou o 8º colocado da Série A do ano passado em relação a um clube que ficou na vice-colocação, seja da Libertadores, da Copa do Brasil, etc., no ano passado? Quando este mesmo clube também ficou em zona de pré-Libertadores há uns 2 anos atrás e se beneficiou indo para a Libertadores. E eu realmente não lembro do senhor Rica Perrone ter feito algum comentário criticando o Atlético Mineiro, que ficou na situação do Bahia em 2022 e se beneficiou da Libertadores também. Por que será, né? Será que é só porque o Bahia é um time do Nordeste? Ouve aí. Cara, se um time chega em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, ele não é mais merecedor do que o finalista da Copa do Brasil. Se o time chega em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, ele não é mais merecedor do que o vice-campeão da Libertadores da América. Vexame pra mim, cara, é quando a CBF pode escolher os classificados pra Libertadores, e ela, num critério que ela tem há alguns anos, eu não queria que isso mudasse no ano passado, mas sim que mude daqui pra frente, em que o 8º colocado do Campeonato Brasileiro ganha uma vaga na Libertadores depois de ter passado o ano inteiro quase rebaixado, e aí o vice-campeão da Libertadores e vice-campeão da Copa do Brasil não esteja na Libertadores no ano seguinte. É uma premiação dada à incompetência, uma premiação dada por você ser mediano. Porque você ser 8º no Campeonato Brasileiro, cara, desculpa, você não fez nenhuma campanha sequer para se aplaudir. Você teve uma recuperação para se aplaudir. Você não teve uma campanha para se aplaudir. Então, você tem um ano medíocre, né? Você termina ele um pouquinho em alta e você se classifica para o principal torneio e mais lucrativo, Torneio das Américas. O time que chega em 2 finais, inclusive o deste Torneio das Américas, não está credenciado pela CBF para jogar no ano seguinte. Se você fosse torcedor do Galo, você corintiano, você ia falar, pô, realmente eu gostaria de estar ali, né? Afinal de contas, eu cheguei em 2 finais, eu tive um puta de um ano, e o outro ano do outro ali foi mediano pra caralho, chegou em 8º. Por que ele tá premiado e eu não? Galera, o senhor Rica Perrone falou aí que o Bahia meio que teve uma campanha ruim, aí foi se recuperando, aí terminou na 8ª colocação e se beneficiou aí da regra do campeonato, né? Já que Flamengo... Foi Flamengo e quem? Já não me lembro. Flamengo ganhou a Copa... Flamengo e Botafogo. Flamengo ganhou a Copa do Brasil ano passado, abriu mais uma vaga. O Botafogo ganhou Libertadores, abriu mais outra vaga. Então a pré-Libertadores sobrou pro Bahia, né? Então o Bahia foi para pré-Libertadores, venceu o The Strongest, venceu a equipe do Boston River e agora o Bahia, com justiça, está na Libertadores da América na fase de grupos. O Bahia fez por onde? E será que o seu Rica Perrone viu o mesmo campeonato que eu? Neste momento, vocês estão vendo aí a classificação final do Campeonato Brasileiro 2024, né? Eu até meio que dei um destaque aí, o Bahia terminou em 8º lugar com 53 pontos. Porque o Bahia deu uma queda, né, gente? No primeiro turno, tiveram aí 3 jogos que o Bahia meio que caiu, perdeu pontos bobos, não é? Tanto em Salvador como fora de casa. E no final, o Bahia terminou na 8ª colocação. Porém, como foi que o Bahia terminou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Olha só que interessante, no primeiro turno o Bahia também estava na 7ª colocação em zona de pré-Libertadores, né? Só que em vez do Corinthians estar ali meio com o Bahia, quem estava era o Atlético Paranaense. Então o Bahia terminou no geral do campeonato na 8ª colocação, o Corinthians foi o 7º, o Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado, só que no primeiro turno o Bahia terminou em 7º colocado. Isso porque o Bahia fez 3 jogos muito ruins, que foram os 3 últimos jogos, se não me engano foi contra Cuiabá e Corinthians. O terceiro clube eu já não lembro agora, tá? Desculpa, tá, gente? Mas teve um clube aí, teve Corinthians e Cuiabá, jogos dentro e fora da Fonte Nova. O Bahia meio que não conseguiu somar grandes resultados nesses 3 jogos e saiu do G5, do G4, do G6 para a pré-Libertadores. Então você veja que o Bahia não fez um campeonato ridículo, como falou aí o senhor Rica Perrone, e tentou se recuperar e tal, e chegou na 8ª colocação. Não, o Bahia fez campanha de G8, o campeonato inteiro. Então este torcedor do Bahia chama-se Fernando C. Moreira, underline interessante, né? Ele publicou o seguinte: seu Galo terminou em 7º em 2022 e foi para a Libertadores.
Não me lembro do senhor reclamar. E aí está a classificação final do Campeonato Brasileiro em 2022, não é? O Atlético Mineiro ficou na 7ª colocação, se beneficiando da regra, né, do campeonato e tal, e ficou na 7ª e foi para a pré-Libertadores junto com o Fortaleza em 2023. E realmente, se ele reclamou, eu não vi, né? Mas eu também não lembro do jornalista o Rica Perrone, ter reclamado do Atlético Mineiro ter ido para pré-Libertadores e depois Libertadores, sei lá, em 2023, se beneficiando aí também, muito possivelmente, da regra do campeonato, né? Alguém foi campeão de 2 torneios, ou se classificou, sei lá, teve boa classificação em 2 torneios e acabou, digamos assim, abrindo vagas, né? Porque, como todo mundo sabe, os 4 primeiros da Série A vão direto para a fase de grupos e os 2, quinto e sexto, vão para a pré-Libertadores. Dependendo do que aconteça, como foi o ano passado, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil e ficando entre os 4, o Botafogo ganhando a Libertadores e ficando entre os 4, vão abrindo vagas, e aí o que é que acontece? Sobrou pro Bahia e pro... Foi Bahia quem? Bahia e Corinthians, né? Sobrou pro Bahia e Corinthians ficar na 7ª, 8ª colocação, pré-Libertadores, e ir também para pré-Libertadores. O Corinthians acabou eliminado e o Bahia avançou. Será que a raiva desse jornalista, porque nitidamente ele defende o Atlético Mineiro, que foi o Atlético foi vice, se não me engano, da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Só que eu acho que ficou na 12ª colocação, se não me engano, ou alguma coisa assim, o Atlético Mineiro, né? E aí ele queria o quê? Que o vice-campeão de um torneio fosse para a Libertadores no lugar de um time que conseguiu a vaga na pré-Libertadores e depois na fase de grupo jogando bola dentro de campo. Não dá, né, gente? Por coincidência, esse clube é um clube nordestino. Vocês lembram ano passado, né? Quando o Bahia estava no G4, se o Bahia estava na 4ª colocação, eles falavam em G3. Com o Fortaleza, a mesma coisa. Fortaleza na 4ª colocação, eles falavam em G3. Depois o Fortaleza ficou na 3ª colocação, eles falavam em G2. Porra! Não existe G4, não existia G4, era G2 ou G3. Porque os clubes nordestinos estavam na 3ª ou 4ª colocação. Isso não existe, gente. A própria Globo agora parece que tirou, né, da grade aí da TV aberta os jogos do Bahia, do Internacional e do Fortaleza na Globo, né, na Libertadores da América. Por quê? Gente, assim, tá na cara que a galera, eles suportam os nossos times, né? E ainda por cima o Corinthians, um time de massa, o time com a 2ª maior torcida do Brasil, ficando de fora da fase de grupos da Libertadores e um Bahia entrando. O Bahia é o patinho feio, gente, simples. Aliás, Bahia e Fortaleza são os patinhos feios. Eles queriam que tivesse lá o Corinthians, eles queriam que tivesse lá o Atlético Mineiro. Por quê? Para ter mais audiência. Porque, querendo ou não, eles lá, como falam para o Sudeste, eles vão ter mais audiência, claro, se falarem do Corinthians e se falarem do Atlético Mineiro. Porque eles não falam da gente. O Rica Perrone não faz um vídeo falando da gente. Não faz, pô. E se fizer, é 1 a cada 1000 vídeos. Não faz, gente. Então ele perde dinheiro. Claro que ele perde dinheiro. Em vez de ele fazer um vídeo de um pós-jogo do Corinthians ou uma live na Libertadores, ele vai ter que fazer do Bahia ou do Fortaleza e ele acaba não fazendo. Então, ele perde e deprecia o nosso futebol. Deprecia, essa aqui é a verdade. Eles estão sempre depreciando o nosso futebol. Mas sabe quando é que isso vai mudar? Quando a gente incomodar realmente de verdade, voltando a ganhar campeonato brasileiro, no caso do Bahia, já que está na 1ª divisão, e do Sport, né? Quando o Fortaleza parar de fazer campanhas boas e vencer alguma coisa, viu, torcedor do Fortaleza? Viu? Campanhas boas não levam você a lugar nenhum, brother. Se o Bahia é bicampeão brasileiro e eles não consideram o Bahia, imagina vocês, meu irmão. Se liga, porra. Campanhas boas não levam ninguém a lugar nenhum. O Fortaleza tem que ganhar um título este ano. Se Libertadores, Copa do Brasil, Série A, não importa, te vira, brother. Ganha alguma coisa. Porque campanhas boas não levam o clube a lugar nenhum. Eles não respeitam o Bahia, bicho, que é bicampeão brasileiro, vão respeitar o Fortaleza. Eles aturam a gente. Aturam a gente. Essa aqui é a realidade. Entende? E agora imagina Sport, Ceará e Vitória. O Vitória já vai para o 2º ano na Série A, beleza? Mas imagina o Sport e o Ceará que estão indo da Série B para a Série A. Os caras não respeitam a gente não, pô. Porra! E o Sport foi campeão em cima do Corinthians da Copa do Brasil. Os caras não dizem nada. Eles são obrigados a falar, porque é a história que diz. Não vê aí o título de 87, a bagunça que é? Que o Sport é campeão legítimo. E os caras lá dizem que é Flamengo. Flamengo não jogou Libertadores. Flamengo não tem a Copa, a taça das bolinhas no seu museu. Nada. Tá tudo. Foi o Sport que jogou. A taça tá na Ilha do Retiro. Mas para eles é o Flamengo. Ficam inventando mirabolante. As várias
teorias da conspiração, e você, torcedor do Fortaleza e do Bahia, come essa sugesta e fala também que é o Flamengo campeão. Você também é culpado, velho. Você também é culpado. Porque você, em vez de, em determinado momento, tirar o lado clubismo da sua cabeça e defender os clubes do Nordeste, você diz que o Flamengo é o campeão de 87. Você, torcedor do Fortaleza e do Bahia, você fala. Ok? Então você também tem culpa, brother. E aí, quando vocês sofrem esse tipo de preconceito, vocês não gostam. Por quê? Sabe por quê? Porque você é nordestino, igual a mim, torcedor do esporte. Você vai tomar, na cabeça, igual a mim. Porque a mídia do Sudeste não tá nem aí pra você, meu irmão. Entendeu? Essa aqui é a realidade. Quando eles falam da gente, eles falam porque eles são obrigados. Porque a gente fez por onde eles falarem. É simples. Vocês não entenderam isso, não? Por mais que você, torcedor do Bahia, odeie o esporte, você, Fortaleza, também odeia o esporte, e você, torcedor do esporte, não gosta do Fortaleza e do Bahia, tem momentos que nós temos que nos unir e defender a causa. É simples. Porque no fundo, estamos todos no mesmo balaio de gato, assim, um monte de gato misturado, fechado o saco, eles balançam, tá todo mundo aí dentro. Somos iguais. Vocês não entenderam isso ainda? Não entenderam? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E tá só começando, viu? Se o Bahia chegar no G4, eles vão falar de G3. Se o Sport chegar no G4, eles vão falar de G3, como fizeram ano passado. Tá só começando. Tchau.